Bom, entre as pessoas que nos acompanham pela internet nesse momento está o presidente do Diretório Estadual do PSD no Rio de Janeiro, Índio da Costa. Ele enviou uma pergunta aos debatedores da mesa de hoje. Vamos ouvir. O Rio de Janeiro tem mudado, e mudado para melhor, em especial na segurança pública. E eu tenho duas perguntas. A primeira é como a gente faz para evitar a entrada de armas no Brasil e também da droga. Como é que faz para fazer uma segurança na fronteira brasileira? Qual a política pública que o governo federal deveria adotar nessa direção? E a segunda é uma pergunta ao secretário Beltrame, que tem feito esse trabalho extraordinário no Rio de Janeiro. Havendo mudança de governo, a gente corre risco dessa política pública acabar? Ou a instituição já está fortalecida o suficiente para que isso não volte atrás? Daniel. Certo. É uma questão que são questões bastante difíceis, né? O que a gente sabe sobre armas, né? Uma parte vem realmente de contrabando, mas boa parte das armas que eventualmente são utilizadas em crimes, né, nas mortes cotidianas aí, que são armas pequenas, né, são revólveres, pistolas, são armas que eventualmente tiveram o começo da sua trajetória na legalidade, em algum momento ela se perdeu e terminou no mercado paralelo das armas e terminou no crime, né? Então, há que se pensar uma política de controle de armas. Controle de fronteira é uma parte dessa história, mas não é a única, né? Controlar as armas que já existem, quem pode comprar armas, o que acontece com as armas, por exemplo, nas mãos de segurança privada, nas mãos do setor público, armas que se extraviam, as armas que eventualmente são apreendidas pela polícia. A gente sabe, em vários lugares do Brasil, que várias dessas armas apreendidas pela polícia são apreendidas de novo na mão de criminosos. Então, há um verdadeiro... ela volta de novo ao mercado, né? Então, a gente tem que estudar isso muito a sério. Em relação às drogas, eu não imagino que simplesmente a gente tentar reprimir as fronteiras, reprimir a oferta de drogas, a gente vai gerar algum resultado. Os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, em mais de 15 anos, eles gastaram a cada ano mais de 52 bilhões de dólares para tentar diminuir a oferta, criaram muros ali, fizeram o diabo para tentar evitar a entrada de drogas nos Estados Unidos. E depois de mais de 15 anos, qual é a conclusão que se chegou? Eles não conseguiram diminuir a oferta nem 1 centímetro. Então, eu acho que o problema de drogas a gente não vai conseguir resolver nunca pela repressão à oferta. Eu acho que continuar nisso é simplesmente repetir uma história que a gente sabe que não funciona, é enxugar gelo, é jogar dinheiro público fora. Eu acho que muito mais interessante é a gente desenvolver uma agenda, e nós estamos fazendo isso no IPEA, inclusive com um grupo multidisciplinar, com neurocientistas e vários outros cientistas na história, que é para a gente entender quais os mecanismos que levam o jovem a provar a droga pela primeira vez. Como é que é o mecanismo de comunicação esse jovem, como chegar a esse jovem e evitar com que ele se drogue pela primeira vez. Porque depois que ele se drogou, depois que os canais que levam o jovem à droga estão abertos, ou seja, onde existir demanda, a oferta vai acontecer. Então, eu acho que a gente tem que olhar e recuperar esses jovens, tirar o jovem de provar a droga pela primeira vez. Obrigado, doutor Daniel. Secretário? Bem, eu concordo com o professor Cerqueira e acho mais. Eu acho que se nós tivéssemos, principalmente nos países produtores de armas, né, um controle e que eles nos fornecessem de onde saíram estas armas, né? Para os senhores terem uma ideia, nós fizemos um rastreamento de todas as armas apreendidas naquela operação do Alemão. E 80% daquilo, mandando para as fábricas, não há história disso, né? Então, o que eu queria, além do que ele já colocou, é dizer que nós temos um legado escuro, que não se sabe, porque isso passou a se tratar isso em 92, 93, eu acho. Nós temos todo um legado de que muita gente, nossos avós, meus avós, tinham armas em casa. E isso tudo não havia registro, não havia nada disso. Então, você tem hoje um legado muito grande que você não sabe, ele é desconhecido. E você tem, a partir da lei,
um legado de armas que você, de uma certa forma, controla. Eu acho que a entrada de armas nas fronteiras, ela existe, ela entra, mas também acho que ela não é mais da maneira como ela vinha, ela não tem mais a maneira como ela vinha, e acho que no país tem uma coisa que para mim é decisiva e que a gente não vê um combate efetivo, que não é mais combater a arma. Se a arma não está te dando resultado, combate a munição, porque a arma você compra ela uma vez e você fica com ela 30, 40 ou 50 anos. Agora, para você usar uma arma, você de repente, da maneira que você usa, tem que comprar munição uma vez por mês. Então, essa munição aqui no país, ela, para mim, obrigatoriamente, ela tinha que ser controlada. E, obviamente, na questão da fronteira, também, se essa munição, ela entra da fronteira, nós precisamos, eu acho, já adianto aqui uma outra resposta, quem sabe, eu acho que fronteira é também um problema de primeira ordem, há que se buscar uma solução. Sei que não é fácil, até porque sou policial federal e trabalhei lá, a Polícia Federal sangra na fronteira brasileira, mas é preciso que se busque algo objetivo, concreto, que os senhores possam ver a medida que foi tomada. Também acho que pode-se se buscar outras maneiras da questão da droga, né, do jovem não chegar a esse ponto, mas também acho que entre o que nós vivemos hoje e nós termos um produto, né, existe um delay muito grande. Há que se fazer alguma coisa entre nós termos uma proposta concreta para que as pessoas não usem a droga e a aplicação de alguma coisa que hoje, infelizmente, nós temos no país. E o plano da UPP, por exemplo, não é absolutamente terminar com a droga. A droga, na minha concepção, não termina, porque existem dois requisitos o primeiro é onde tem dinheiro e onde tem vício, vai ter droga. Assim como quem bebe, assim como quem fuma, assim como qualquer outra coisa. Eu acho que isso é um problema que há que se buscar uma solução da natureza, como o professor Cerqueira falou. Agora, hoje, né, a droga ela está, direto ou indiretamente, dentro da questão da violência. Então, entre se chegar a uma solução dessa, há também que se dar uma resposta concreta para a sociedade. Com relação à pergunta do hoje, lá no Rio de Janeiro, o secretário Índio da Costa, dizer muito sinceramente a ele e a todo carioca, e aqui nesse debate, que não há garantia de nada. Não há garantia. Não se pode garantir que a UPP vai continuar, que não há essa garantia. Assim, isso é a garantia que eu acho que nós temos hoje no Rio de Janeiro, é que a sociedade pegou para si o projeto. Eu acho que essa é a vitória. É a população pegar para si o projeto. Porque isso já transcendeu o secretário, já transcendeu a PM, já transcendeu a tudo. A sociedade pegou isso porque viu, sentiu os efeitos daquele trabalho. Então, eu acho que não é uma garantia formal, uma lei. Nós até temos uma lei que garante o projeto PP, mas leis no país, o senhor sabe que muitas vezes, né, o que eu acho mais importante é a sociedade. Se ela, Índio da Costa, aí no Rio de Janeiro, quiser a continuidade do PP, ela terá. Ela vai ter que se manifestar e saber escolher, né, proposta e pessoas que têm compromisso com a continuidade disso. Obrigado, secretário. Nós vamos as duas... Por não, Daniel, por favor. Eu também sou morador do Rio de Janeiro, moro perto de uma favela, então eu sou testemunha, né, da transformação que foi a UPP, não só social nos morros, mas também no asfalto, né? Como é que está hoje o ambiente, o astral lá no Rio de Janeiro, né? Agora, um grande problema que a gente tem no Brasil em termos de políticas públicas, eu acho que a preocupação é correta, é o problema da descontinuidade, né? Eu acho que um grande ponto aí que o Beltrame levanta, né? Quer dizer, foi feita o PP, foi feita numa escala. Hoje em dia ela é reconhecida por toda a sociedade carioca como um grande programa, né? E
como que a gente vai desenvolver espécies de mais anticorpos para que não haja essa descontinuidade, né? Eu acho que nós na academia temos um papel importante, que é exatamente a gente avaliar, mostrar a efetividade desses reais gastos da UPP, que é um programa caro, né? Mas mostrando que gera benefícios reais para a sociedade. Então, o secretário, eu tenho falado com vários colegas na academia, e nós mesmos no IPE estamos fazendo vários trabalhos para medir, para avaliar isso, porque uma vez que isso está lá documentado, fica muito mais difícil para um político adiante querer descontinuar, seja qual for o espectro político dele. Tá certo. Nós fomos ouvir nas ruas de São Paulo o que é que dizem alguns cidadãos sobre o problema da segurança. Vamos a um deles. Meu nome é Leonardo, eu sou advogado em São Paulo e eu gostaria de saber se, ao invés de redução da maioridade penal, o trabalho em presídios, mas não o trabalho com detração, o trabalho forçado, o trabalho em horta, o trabalho em pavimentação de ruas, não seria melhor do que uma detração de pena, do que um dia tira o outro, uma liberdade provisória? Colocar esse povo para trabalhar não seria melhor do que deixar eles soltos na rua por falta de presídio? Secretário Beltrame, trabalhos forçados. Essa é boa. Eu, sem dúvida, eu acho que se nós tivéssemos outras possibilidades, outros horizontes a oferecer para essas pessoas, né, seria muito importante. Eu acho que a grande questão que o administrador e o legislador hoje têm para responder é assim como eu me pergunto todos os dias de manhã quando eu me levanto: será que eu estou fazendo alguma coisa efetivamente para diminuir a sensação de insegurança? Eu acho que na questão dos presídios ela não é diferente. A pergunta que eu me faria seria, porque o presídio não está comigo, no Rio de Janeiro é outra secretaria, mas eu acho que a pergunta que tem que se fazer é: o sistema carcerário brasileiro recupera? Né? E a partir daí, quem sabe, estudar alternativas como o trabalho forçado, como uma outra maneira de se enfrentar a essa situação. Agora, sempre levando em consideração que a pena que o ordenamento jurídico brasileiro impõe, ela tem que ser respeitada. Quem comete um crime tem que pagar por ele. O caráter exemplar de uma pena que está contida no ordenamento jurídico brasileiro, ela tem que se fazer presente, né? Eu acho que isso, seja a medida que for tomada ali, a pena, as pessoas elas têm que sentir, respeitar e, por que não, temer a lei. Obrigado. Eu queria agradecer ao pessoal de Goiânia. Nesse momento lá estão nos acompanhando o secretário da Segurança Pública do Estado, Joaquim Mesquita, o coronel Silvio Benedito, que é o comandante-geral da PM, o João Carlos Gorski, que é delegado-geral de polícia, o nosso querido Vilmar Rocha, que é chefe da Casa Civil e vice-presidente aqui do nosso espaço democrático, também o coronel Helbinger, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, entre outras autoridades militares e da Segurança Pública de Goiás, que estão reunidos acompanhando este nosso debate de agora. Agradeço também ao nosso companheiro Léo Razucchi, mais uma vez, pela organização lá do pessoal de Goiânia para acompanhar o nosso debate. Eu quero registrar e agradecer também a participação pela internet do Carlos Nelson Orrox, do Ronaldo dos Santos Neto e da Isabela Severiano. Pelo Facebook, o Adriano Estradioto comenta o seguinte: por falta de vagas no sistema prisional, muitos condenados voltam à mesma comunidade do crime do qual faziam parte, reincidindo em ações criminosas. Ou seja, todo o esforço público e comunitário vai por água abaixo e as forças policiais perdem a motivação. É, diz ele, um lamentável círculo vicioso. Bem a propósito disso, eu quero agora dirigir aqui aos companheiros da mesa uma pergunta da advogada criminal Luiz Eluf, que deixou gravado para a gente. Vamos ver. Nós sabemos que a questão da segurança pública é muito ampla e requer medidas em várias áreas. Mas, para fazermos algo objetivo, nós temos que ter um foco especial
E eu gostaria de levantar aqui o problema dos presídios. Nós, da Comissão de Reforma do Código Penal, que trabalhamos em Brasília durante 8 meses e que em muitos momentos tentamos aumentar penas para crimes muito violentos, como, por exemplo, o homicídio, o latrocínio, o estupro, o sequestro, enfim, uma série de condutas que causam danos enormes, não conseguimos o nosso intento, ou seja, não conseguimos subir as penas, sob a alegação de que o sistema carcerário está completamente esgotado. No entanto, temos, evidentemente, que construir mais presídios. A população aumenta, precisamos de mais hospitais, de mais escolas, de mais moradias e, infelizmente, de mais presídios. Esta é uma realidade, até para que possamos chegar à recuperação dos condenados. Então eu pergunto, por que essa grande dificuldade que o poder público sempre enfrenta para investir em novos presídios, que poderiam ser feitos com ou sem o auxílio da iniciativa privada? Mas a ideia da privatização de presídios não pode ser afastada diante da amplitude deste investimento. Eu gostaria então de saber quais as melhores opções para que nós possamos tornar o nosso sistema penitenciário mais adequado. Doutor Daniel, quer responder? Certo. Bom, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente com o Beltrame, né, que a questão da punição é fundamental. Já dizia o Beccaria lá no século XVIII, né, que o importante não é a dureza da pena, mas a certeza da punição. Então, punidos todos terão que ser aqueles que transgrediram a lei, né? A questão é a gente ter um melhor delineamento de que tipo de política de punição nós vamos ter. Hoje, por exemplo, nós temos no sistema penitenciário brasileiro 513 mil detentos. Temos mais outros 60 mil que estão presos nas delegacias por aí. Eu acredito o seguinte, que existam 3 tipos de detentos, né? Tem um cara que é o criminoso, o chefão da quadrilha, aquele lá que realmente ele tem que ser isolado, né? Ele tem que ser isolado para ele não dar ordens para o resto da quadrilha, né? Tem um grupo que tem que se pensar, tem que se tentar fazer realmente a ressocialização, ainda por mais difícil que ela seja, e tem um terceiro grupo, que é de detentos que não deveriam estar ali presos, poderiam estar cumprindo penas alternativas, né? Então, nós temos aí, se não me falha a memória, desses 513 mil, nós temos 30% desses detentos são presos com pena inferior a 4 anos, ou seja, são crimes de menor gravidade, né? Então, a gente tem que pensar o que nós vamos fazer com essa política. Não adianta também a gente ficar entulhando os presídios, porque ali vira uma escola de crime, né? Então, nos últimos, só para dar um dado, de 95 para 2010, o número de detentos no sistema penitenciário nacional aumentou 310%, se não me falha a memória. É um número absurdo, isso é um custo para a sociedade. Cada presídio que comporte 600 detentos, ele vai custar em torno de 12 milhões. Cada preso, na média no Brasil, custa por ano R$ 18.600. R$ 18.600 daria assim para pagar pela escola fundamental de, sei lá, de umas 6 ou 10 crianças, né? Então, será que nós estamos jogando dinheiro numa coisa que vai gerar resultado? Ou será que nós estamos misturando dentro desse espaço caótico e medieval, como já dizia o ministro Cardoso, né? Criminosos que eventualmente foram criminosos por uma situação circunstancial, um impulso, daqueles que têm um currículo enorme na vida do crime, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Simplesmente, eu acho que botar mais, simplesmente prender por prender, crimes pequenos ou grandes e botar todo mundo lá dentro, a gente pode estar agravando o problema, além de criando um grande custo para a sociedade. A única questão que eu colocaria, que eu acho assim bastante desafiadora, mas acho a ideia importante de ser discutida, é essa questão da privatização. Por quê? Porque nós não temos um exemplo, um modelo disso no Brasil,
para ver se isso, como que isso funcionaria. Nós temos exemplos de serviços terceirizados que funcionaram muito bem em outras áreas, né? E temos serviços terceirizados que às vezes não atendem efetivamente. Então, eu acho que essa proposta é uma proposta a ser estudada e acho que o país, em função de todas a dificuldade, tanto da doutora que fez a demanda como o professor Cerqueira, eu acho que é algo que pode começar a ser experimentado, né? Posso complementar? Por favor. Que era um ponto, e foi bom o secretário falar, que é um ponto importante, que muitas vezes a política pública ela termina sendo orientada por um viés ideológico, quando o viés deveria ser o viés do pragmatismo e da inteligência, né? Então, por que não parceria público-privada? Existem alguns exemplos péssimos nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que toda experiência vai ser ruim. Aqui no Brasil nós temos boas experiências, no Espírito Santo, em Minas, né? Em vários estados brasileiros foram feitas essas experiências. Eu acho que o importante, volto a repetir esse ponto, é a gente olhar com cuidado essas experiências, ter informações precisas para a gente avaliar se deu certo, não deu, quais são os problemas que tem, mas sem ranço ideológico. A pior experiência é a situação atual, né? Sem dúvida, não é pior. O Figueiredo quer fazer um comentário. A gente entende, secretário Daniel, essa questão do rigor, da punição, do planejamento que é seguido de forma persistente, mas eu acho que essa experiência do Rio ela tem um tempero diferente. Faz uns 2 meses, um pouco menos que isso talvez, o secretário Beltrame, ele foi num programa da maior rede de televisão, que chama-se Esquenta, o programa. E ele colocou, onde ele conheceu sua esposa, que aliás está presente aqui, e em certo momento os policiais sambaram ali no palco com as pessoas. E eu tive a sensação assim, eu estou torcendo para ele. Em que medida a mídia, que no passado, como o senhor disse, pautava a ação da polícia, sempre com denúncias de crime ou notícias de crimes hediondos, como os meios de comunicação podem ser um fator de colaboração, né, no combate ao crime e na diminuição da sensação de insegurança? Secretário, quer comentar? Eu acho assim, ó, eu não tenho nenhuma tipo de reclamação ou queixa da imprensa. Porque, para mim, a imprensa, ela faz o seu papel exatamente de retratar as coisas que aconteceram e aquilo que ela presenciou. E nós temos que entender que aquilo que a mídia e o cidadão carioca presenciaram durante 30 anos foi muito ruim. E tivemos ações policiais durante esse período todo desastrosas. Porque a polícia, na medida em que existiam estes feudos dentro da cidade, a polícia foi jogada à guerra. A polícia lá, ela não se prestava a prestar serviço, ela se prestava para fazer guerra. Então, a mídia retratou isso e, para mim, retratou com muita fidelidade. E tanto é que isso impressionou a todos nós, impressionou o mundo, né? Então, a gente muitas vezes fica um pouco sentido com alguma notícia, mas nós temos que entender que existe todo um legado de um má comportamento da polícia, de uma má conduta da polícia, de uma estratégia totalmente equivocada da polícia. Por exemplo, não sei se tem tempo aqui, mas nós tivemos um determinado secretário, há alguns anos já bastante, que instituiu no Rio de Janeiro uma gratificação chamada Gratificação Faroeste, que nada mais era do que uma gratificação de quem apresentava mais auto de resistência, quem apresentava mais, em tese, bandido morto. Né? Isto ficou introjetado no DNA das polícias. Como é que reverte isso agora? Eu não posso, através de um trabalho de UPP, de pacificação, que a gente avisa que vai entrar
que já fizemos, já atendemos quase 1,5 milhão de pessoas sem disparar um tiro, eu não posso também querer que esse paradigma se inverta de uma hora para outra. Então eu vejo que o papel da mídia é absolutamente fundamental e entendo ela, sim, em função de tudo que eles viram, presenciaram e assistiram no Rio de Janeiro. E hoje eu também tenho que reconhecer que o posicionamento deles queiram, ele já é também diferente. A questão é que nós temos talvez 5 anos, que começamos assim, os resultados foram colhidos com mais concretos de 2008 para cá, então nós temos aí 5 anos de bons resultados, de resultados razoáveis, contra 30 de coisas mal feitas. Então eu acho que a tendência, esperamos continuar assim, é que isto venha e que, quem sabe, daqui a uns anos suplante a questão dessa história, desse legado que é muito ruim. O papel da mídia é absolutamente fundamental, eu acho que é uma garantia, eu digo para as pessoas, o papel da imprensa é uma garantia para o cidadão, mas é uma garantia para quem trabalha certo, uma garantia também para a polícia. Agora, existe uma história muito ruim da polícia, do crime, da violência lá. Então, isso é um movimento que eu acho que começa a se fazer e espero, continuando assim, ali na frente a gente ter, quem sabe, né, um mundo melhor, uns dias melhores, um Eldorado de coisas boas.